Salve, salve galera, eu sou Leonardo Leão e estou aqui mais uma vez com as cenas do subsolo. Como eu disse antes, eu tenho a mania de toda semana anotar os discos que saíram, os álbuns que me interessam ouvir, e neste mês de abril eu listei simplesmente 180 discos, 180 lançamentos. Destes eu acabei ouvindo uns 80, 82 para ser mais exato, e decidi fazer um vídeo com os destaques de abril de 2022, ao invés de esperar um trimestre, como eu fiz no vídeo há algumas semanas. Entre os lançamentos de abril, a gente teve alguns destaques positivos, outros negativos, mas eu consegui listar alguns do death metal ao blues rock e trouxe aqui para compartilhar com vocês e a gente bater uma bola pelos comentários que você pode botar aqui no canal ou por mensagens. Falando nisso, antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino para receber as notificações e dar um like se você curtir o vídeo. Eu começo com um Pink Floyd, que lançou a música Hey Hey Rise Up. É o primeiro single de uma música nova composta pelo Pink Floyd desde 1994, há 28 anos. Eles lançaram nesse meio termo o disco The Endless River, mas que foi feito de sobras de estúdio do disco Division Bell. Mas eis que neste início de 2022, os caras do Pink Floyd, na verdade o guitarrista e vocalista David Gilmour com o baterista Nick Mason, já que o tecladista Richard Wright morreu em 2008 e o baixista e fundador da banda, Roger Waters, não quer saber mais de trabalhar com os caras. Pois bem, eles lançaram Hey Hey Rise Up, que não parece uma música do Pink Floyd, vale pelo esforço de arrecadar dinheiro, pela intenção de arrecadar fundos para os sobreviventes e os refugiados da guerra da Ucrânia, Rússia e OTAN. Mas musicalmente é muito ruim. Até o vocalista que eles chamaram da banda da Ucrânia, com melodias tradicionais, não tem pé nem cabeça a música, é uma coisa para marcar a história, mas não musicalmente. Mas falando de chatice, uma das coisas insuperáveis é o disco solo, o EP solo, Portals, do guitarrista Kirk Hammett, do Metallica. O EP parece uma trilha sonora de um filme sem empolgação. Nem a música empolga, muito menos se fosse um filme. Mas o que é estranho é que é um disco em que a guitarra fica em segundo ou terceiro plano. Parece uma colagem de temas, muitos no teclado, meio óbvios, com alguns clichês de quando o americano tenta fazer uma música mais étnica, mais folk no sentido de world music. Ainda no mainstream, a banda Third Secret, o Terceiro Segredo. Não entendeu por que mainstream, afinal a banda não é conhecida? Acontece que o Third Secret é o projeto novo do baixista Chris Novoselic, que foi baixista do Nirvana. A banda é composta por ele e músicos do Soundgarden, do Pearl Jam e duas vocalistas. Falando do som em si, é um stoner rock, mas na prática é um folk rock meio pop. Alguns diriam que tem um som Led Zeppelin, mas para mim ficou mais no Cranberries com Bangles e um pé quase no R.E.M. Não que seja ruim, é muito bem feito, mas não é para tanta coisa assim. Entrando agora num som mais underground, para a galera do metal melódico, saiu o disco novo do Xamã, o Rescue, que é o primeiro disco dos caras em 9 anos. O Xamã acabou em 2013 e em 2018 o vocalista e fundador de tudo, o André Matos, voltou para a banda, só que em 2019 ele faleceu. Em 2020 o cantor Alírio Neto entrou no Xamã e agora eles lançam um disco novo, só que é indicado apenas para quem é muito fã daquele som metal melódico, prog metal, sinfônico. Também nessa linha sinfônica, a banda Angel Nation da Finlândia lançou um disco correto. É um metal sinfônico para quem gosta de Stratovarius com Nightwish. Vale a pena conferir para quem é fã do estilo. Nessa linha metal melódico, um achado legal foi a banda Gladenfold, ou Gladenfold, também da Finlândia, que lançou seu terceiro disco, Nemesis. É um power metal melódico que tem uma mistura de Stratovarius com Kamelot, Blind Guardian de vez em quando, e no meio das coisas tem uma pegada death metal melódico, que lembra At the Gates, o Dark Tranquillity do início. É uma mistura interessante.
Indo para o lado do rock and roll mais tradicional, a banda The Waft Band lançou seu segundo disco, o Shines Like Gold. A banda, na verdade, é um projeto de Jim Wider, guitarrista que foi do The Band a partir dos anos 80, e como fim de The Band, ele fez um projeto meio que tributo ao The Band, Bob Dylan, Tom Petty, e que às vezes soa como um Black Crowes. É um disco que começa bem legal, mas perde o fôlego e fica meio baladeiro, meio óbvio demais. Agora, nessa linha tradicional, um bom disco de blues rock é Edgar Winter, com o disco Brother Johnny. Edgar Winter é tecladista, guitarrista, saxofonista, cantor tradicional dos Estados Unidos, irmão de Johnny Winter. Os dois, os grandes músicos albinos da história do rock and roll americano. Johnny Winter faleceu em 2014 e nesses últimos 8 anos, Edgar Winter, seu irmão, passou trabalhando neste disco em tributo a Johnny. Nessa empreitada, ele misturou vários convidados, de Ringo Starr, Greg Bissonette, Joe Bonamassa, Steve Lukather, Derek Trucks e Warren Haynes, que foram do Allman Brothers depois de outros projetos. Joe Walsh, que foi referência no James Gang e ficou mais conhecido no Eagles. E o disco tem ainda Billy Gibbons, do ZZ Top, e Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, recém-falecido, que deve ser uma das últimas gravações que ele fez. E o que chama a atenção é que, apesar dessa junção de vários convidados e dos vários anos produzindo, o som tem uma uniformidade, o disco é uniforme, um blues rock and roll pesado, muito legal, com músicas de Johnny Winter regravadas, músicas que Edgar Winter fez para o irmão e covers de Chuck Berry, Ray Charles, Rolling Stones, Bob Dylan. Bem legal, é um disco duplo, Brother Johnny. Já que falei de uma sonoridade mais clássica, uma banda dos anos 70 que lançou disco novo agora em abril foi o Nazareth, que lançou Surviving the Law, seu segundo disco com o vocalista Carl Sentence. Mas na boa, infelizmente o Nazareth é uma das bandas que eu tenho que dizer que tinha que parar. Eu acho que só conheço 2, 3 fãs do Nazareth, e eu sou um deles. Só que realmente nos últimos anos a banda desceu a ladeira, primeiro com a saída do guitarrista Manny Charlton, depois a morte do baterista Daryl Sweet em 1999 e mais recentemente perdeu o vocalista Dan McFerty, que era a grande marca da banda e ele teve que se afastar por problemas pulmonares. O Nazareth seguiu, lançou um disco com outro vocalista e agora está nesse segundo disco com o mesmo cara, mas virou mais uma banda de hard rock igual a todas de hoje e do passado, não tem mais graça nenhuma. É triste dizer, mas é uma banda que já deveria ter pendurado as chuteiras. Na linha do hard rock mais moderno, o Black Swan lançou o disco Generation Mind, que é o segundo disco da banda, melhor do que o primeiro, e é um hard rock classudo, não tem nada a ver com aqueles exageros do rock farofa, que eu gosto, mas não é a praia do Black Swan. Para quem não sabe, é um projeto que surgiu em 2018, 2019, com o vocalista Robbie McCauley, que foi do MSG, do Michael Schenker Group, e com Jeff Pilson, baixista que já tocou no Dokken durante muitos anos, depois com Dio e acho que está no Foreigner até hoje. Na linha meio hard rock, mas mais podrão, mais garage rock, o The Helicopters lançou um disco novo, que é o primeiro disco de inéditas desde 2005, quando saiu o disco Rock and Roll is Dead. O disco novo, Eyes of Oblivion, é um disco legal, mas não me pegou. É mais garage rock do que hard rock, só que com guitarras mais sujas, mais podronas, e a voz de Nick Anderson, o vocalista e guitarrista, ficou mais suja, está mais rasgada, lógico, pela idade, mas o que faltou um pouco para mim foi composições. Eu tenho que ouvir melhor, porque é uma grande banda e eu não quero descartar tão fácil assim. Agora, realmente, nesse quesito do som do passado revivido hoje, um disco que eu não sei ainda se eu gostei ou não, mas fica aqui a dica, que é o álbum Brilho nos Olhos, da banda Casa das Máquinas. Casa das Máquinas, uma grande referência do rock and roll brasileiro dos anos 70, uma banda de São Paulo, que lançou 3 ótimos discos na segunda metade dos anos 70 e acabou em 78. E eles voltaram em 2007 para fazer alguns shows, algumas temporadas ao vivo. Teve novas mudanças de formação e acabaram ficando sem ninguém da formação original.
Nos últimos anos, o líder tem sido Mário Testoni, tecladista que entrou na banda e gravou os discos de 75 e 76, O Lar das Maravilhas e o Casa de Rock, que são os melhores discos deles. Eu confesso que fiquei com o pé atrás quando soube que o Casa das Máquinas estava lançando um disco novo. Fiquei na dúvida, será que a galera nova tinha alguma coisa a ver com o passado, saberia compor? Como seria o som da Casa das Máquinas mais de 40 anos depois? Mas o disco novo traz músicas bem legais, eles mantiveram um som progressivo, não tá tão viajandão, mas uma coisa mais enxuta, bem feita. O que pegou para mim é que o vocalista faltou um pouco de identidade, não pega, fica uma coisa meio lá, meio cá. Só que parece que os caras já trocaram de vocalista depois desse disco ter sido gravado, e aí vamos ter que esperar ao vivo os próximos passos. O que importa é que a Casa das Máquinas está de volta com mais um disco, uma das bandas clássicas da história do rock no Brasil. Tratores da própria sina. Voltando para o som mais metálico, a banda Evil Invaders da Bélgica lançou Shattering Reflection, seu terceiro disco, que é um heavy metal com um pé no speed metal. Eles eram até mais thrash no início. E nesse disco, lançado agora em abril de 2022, eles vêm com um som meio Savatage do início de carreira, misturado com Exciter, com Living Death, e até uma pegada meio hard rock do Wasp. Já aqui no Brasil, a banda Death Slave, que é de São Paulo, do interior da cidade de Limeira, lançou o disco The Unknown, que é o terceiro álbum da banda, que segue uma linha meio Halloween, com passagens Iron Maiden, Queensryche, Saxon, e algumas vezes lembra até o Guns N' Roses pelo vocal. Na verdade, o vocalista do Death Slave muitas vezes fica naquela área meio Axl Rose e meio Kai Hansen, o vocalista alemão. É um som muito bem feito para quem curte essa praia. E agora vamos com o meu destaque entre as bandas de heavy metal tradicional que lançaram discos agora em abril de 2022. Trata-se da banda Satan, Satanás, que lançou o disco Earth Infernal. É o quarto disco da banda desde 2011, quando eles voltaram com a formação clássica que gravou o disco Curt in the Act em 1983, um dos marcos do metal dos anos 80 e da New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do metal britânico. Lá no passado e agora, o Satan conta com o vocalista Brian Ross, que depois fez carreira no Blitzkrieg e, apesar de ser sensacional, nunca fez muito sucesso, além de Steve Ramsey e Graham English, guitarrista e baixista, que fizeram mais sucesso com o Pariah e depois com o Skyclad dos anos 90 e 2000. Este disco, Earth Infernal, começa até mais ou menos, mas depois pega um gás, se mostra um álbum com várias músicas bem feitas. O problema é a gravação. A produção ficou aquém da qualidade da banda e principalmente do que Brian Ross, um cara injustiçado na história do metal, esquecido por muitos, ele merecia um disco mais bem produzido a essa altura da vida. Mas Satan, Earth Infernal, apesar de ser o clichê do heavy metal, vale a pena ser conferido. Uma banda para quem gosta do indie rock, do post-punk, com um lado mais suave, quase infantil, aquele Britpop para dançar e se divertir, é o duo Wet Leg, uma dupla da Inglaterra que surgiu em 2019 e que contratou alguns músicos para fechar este primeiro disco, que se chama apenas Wet Leg. Num lance mais alternativo, mais rock alternativo, meio irrotulável, a banda A Deer, a Horse. Trata-se de outra dupla que virou um trio recentemente e que já lançou alguns EPs. Eu ouvi um deles e tinha esquecido. E quando eu revi agora o nome com a informação de que eles tinham lançado um disco, eu fui checar. O som é irrotulável e parece com tudo e com nada ao mesmo tempo. De Melvins, Queens of the Stone Age, Sonic Youth, L7, Prong, Korn, Sepultura do Roots, tem de tudo no som do A Deer, a Horse. Voltando para o som mais extremo,
A banda Destruction, da Alemanha, um dos clássicos da história do thrash metal, lançou o disco Diabolical, que não traz nada de novo, mas é ótimo para quem é fã, como eu, da banda que surgiu lá em 1982, já teve altos e baixos, mas continua nativa até hoje, fazendo um som de qualidade. Aqui no Brasil, a banda Vulcano lançou o disco Stone Orange, mais um disco de carreira dessa grande banda, um dinossauro da história do metal extremo no Brasil, lá de Santos, que começou na década de 80, e é muito bom saber e ouvir que os caras estão nativos até hoje, lançando discos de qualidade. Já de Minas Gerais, saiu Antichrist Reborn, o primeiro álbum da banda The Troops of Doom, o projeto novo de Jairo Guedes, que foi guitarrista do Sepultura no início, depois do The Mist, sumiu um tempo da galera metal, voltou de novo com The Mist e agora está com The Troops of Doom, que lançou esse disco novo, que é muito legal para quem curte uma pegada Slayer com Sepultura, para falar dos mais óbvios, muito bem feito na pegada thrash metal com death metal, sem querer inovar, porque não precisa, eles são certeiros, vale a pena conferir Antichrist Reborn, do Troops of Doom. Indo mais para a podreira insana, o Scum Strike, um grupo do Canadá, é um black metal com speed metal hardcore, é um speed punk podrão, sujo e tosco, como deve ser o estilo, e que lembra às vezes o Darkthrone naquela sua fase punk black metal, e o Witchery da Suécia, apesar de não ser limpinho como o Witchery, que tem uma mega produção. Nessa linha mais podrona, o grande destaque para mim de abril foi a banda Pharmacist, do Japão. Os caras surgiram em 2020 e de lá para cá já lançaram 3 álbuns e 3 EPs, sendo que esse terceiro disco se chama, eu não consegui decorar, Flourishing Extremities on Unspoiled Mental Grounds. A banda é uma mistura de tudo do death metal brutal ao death metal técnico, com passagens melódicas, com o lado grindcore. Antes de encerrar, uma banda que eu não ouço muito, mas um inscrito, um brother aqui do canal, pediu para eu comentar, disse que era para eu ouvir o disco novo do Meshuggah, a banda da Suécia, que se chama Immutable. E como eles dizem no nome do disco, continua imutável, continua chato demais. O Meshuggah faz aquele som que a galera chama de djent. É uma guitarra travada, toda engasgada, o som todo quebrado, é muito técnico, não é minha praia definitivamente, eu não consigo ouvir mais do que 5, 10 minutos no máximo, mas fica aqui o registro que eles lançaram um disco novo. Para encerrar essa minha lista de destaques de abril, a banda Lux Incerta, da França, que lançou o disco Dark Odyssey. Para variar, meu destaque é uma banda de doom metal, nesse caso uma banda de doom metal com passagens góticas e passagens de death metal, que não traz nada de novo. É uma pegada My Dying Bride, com Catatonia, com Anathema, o vocal na parte melódica lembra o Lacuna Coil. O problema deste estilo de doom metal é que ele está girando em torno dele mesmo, não tem muito como inovar, então a gente tem que procurar boas composições, e Lux Incerta faz bem legal em Dark Odyssey. Este é o segundo álbum do grupo, que foi lançado 10 anos depois do primeiro, que já foi lançado quando a banda completou 10 anos de atividade, ou seja, de 10 em 10 anos a gente vai ouvir falar de Lux Incerta. E assim eu chego ao fim da lista de destaques entre os lançamentos de abril de 2022. Mas essa é apenas minha opinião. Você tem outros discos, outros lançamentos de abril para indicar? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê em breve com mais cenas do subsolo.